Olá, eu sou a Lia Maurer, atualmente mestranda com bolsa integral aqui na Korea National University of Arts, em Seul, Coreia do Sul, e hoje eu vim compartilhar um pouco mais da minha pesquisa com hologramas. Então, a holografia está presente em diversas áreas do conhecimento, como medicina, engenharia, área militar e também nas artes. Como a artista Margaret Bennion cita em suas pesquisas, nas artes ele acaba ficando um pouco mais ofuscado por conta da parte comercial. E isso então dificulta que as pessoas tenham uma experiência real com o holograma. Então, o holograma ele é uma mídia tridimensional que possibilita o registro de toda a informação da onda de luz refletida do objeto, fazendo com que pareça que realmente o objeto está atrás ou então até à frente do filme. A holografia ela é uma mídia recente, então suas pesquisas teóricas começam em 1947 com o húngaro Denis Gabor, mas o holograma só foi possível mesmo em 1960 com o surgimento do laser, por ser uma luz com feixe único, uma luz coerente. Mesmo sendo uma mídia recente e tendo um número menor de artistas que utilizam essa linguagem, ainda assim existem grandes nomes, como a Margaret Bennion, que eu citei anteriormente, o artista alemão também Dieter Jung, e no Brasil nós tivemos o grande professor Júlio Plaza, que fez os holopoemas. A holografia acaba sendo então muito extensa e muito complexa do ponto de vista físico e matemático. Mas meu foco então não é essa complexidade técnica, mas eu tenho como objetivo nessa pesquisa entender a holografia, entender as bases para eu poder fazer os meus próprios hologramas como artista, ao invés de comissionar com um técnico. Entender o holograma na arte, então a minha pesquisa inicia com uma parte teórica, eu estudei a história da holografia, estudei artistas, para depois começar a minha parte prática com a minha própria poética. Nisso também tento resolver o problema de que o holograma ele é uma mídia hiperrealista, porém a minha poética ela é não figurativa, eu não quero que tenha uma forma reconhecível na minha obra. Também eu tenho como meu último objetivo como que se dá a percepção do observador em relação às minhas obras. Então essa relação, observador-obra começou de uma simples curiosidade porque o holograma ele é um sistema representacional diferente das mídias que eu tinha contato antes, somado com essa parte da abstração. Só que aí, depois da minha primeira exposição com hologramas aqui na Coreia, a reação do público foi tão fascinante, foi muito melhor do que eu esperava, e acabou então se tornando um dos pontos principais da minha pesquisa. Porque o holograma, pelo processo de difração e interferência, ele utiliza do laser para gerar uma reconstrução do objeto com todas as suas informações preservadas no filme holográfico ou então no vidro preparado quimicamente. O que se vê então é uma reconstrução de luz. É como uma escultura de luz. E você consegue ver diferentes ângulos do objeto de acordo com a sua posição em relação ao filme. O holograma, ele é comumente associado também a uma janela, porque realmente parece que tem um objeto por trás, do filme ou do vidro, e você ainda consegue ver um pouco mais assim fora, do plano, mas ainda assim tem a limitação do filme, tem a limitação do vidro. Então, na minha pesquisa, eu quis justamente juntar essa metáfora com a minha poética não figurativa e criar então um novo mundo, criar uma nova dimensão, novas possibilidades de existência. Eu começo a minha pesquisa com testes de objetos, testei os mais diferentes objetos para entender como cada material refletia a luz do laser, como aparecia na reconstrução, e eu vi que o metal ele refletia a luz de modo mais eficiente. E resolvi então usar o metal por meio de dobras. Então, para esse primeiro projeto, eu quis trazer essa ideia de que o metal ele é um material resistente, duro, muito maleável, mas eu dobrei como se fosse uma simples folha de papel. E quando eu fiz essas dobras, eu não tinha nenhuma forma em mente, não queria algo reconhecível, eu estava fazendo abstração pela abstração. Mas foi muito interessante que as pessoas então viram as mais diversas formas das minhas obras, um coração, uma armadura, um rosto. Eu pude ver diferentes camadas nessa relação observador em obra. Então, primeiro tem essa subjetividade da arte abstrata, que faz o observador então imaginar. Foram poucas as pessoas que realmente estavam apreciando a obra simplesmente como abstrato. A grande maioria
tentava porque tentava enxergar algo. Dentro disso, eu pude ver como que isso refletia o ponto de vista da pessoa, sua personalidade. E aí, dentro disso, eu pude ver também como que a cultura influencia também nesse ponto de vista. Eu sou a única estrangeira aqui do meu departamento, mas tenho amigos das mais diversas nacionalidades, né, em outras universidades, outros cursos, e eu convidei então para minha exposição. E ver que coreanos, latinos têm um ponto de vista diferente. Algumas pessoas tinham uma reação assim mais racional, outros imaginavam 1000 formas em uma obra só. Algumas pessoas também acabam se interessando mais pela técnica em si do que realmente a obra. Então foi interessante ver essa cadeia de reações, mas além disso, tem então uma outra parte que foi o que mais me chamou a atenção. As pessoas, elas querem visualizar todos os ângulos do objeto, o que é claro, porque o holograma ele é tridimensional, então não faz sentido você querer ver de apenas um ângulo, você tem que se mexer. E isso faz com que parece que as pessoas estejam dançando em frente à obra. É como se o holograma ele estivesse direcionando uma performance com o observador. Então o holograma, por ele ter um display diferente, uma tridimensionalidade diferente, ele abre um novo espaço de interação com o observador e aumenta as possibilidades do artista. Na minha pesquisa, eu utilizo então de um holograma não figurativo para sair dessa ideia, né, do holograma como uma cópia de um objeto já existente e criar uma nova dimensão que estimula a criatividade do observador. Essa pesquisa que eu estou fazendo ainda está em andamento, mas você pode conferir algumas das minhas obras na exposição que está tendo aqui do Poéticas da Criação, que vai ficar disponível até dia 30 de janeiro. Obrigada!